Estou de volta para o primeiro vídeo da Semana dos Concursos 2019 e nesse primeiro vídeo da semana nós vamos esquematizar o edital da OAB e eu vou montar para você um plano de estudo meteórico para você passar na próxima primeira fase. Para você que está chegando hoje e não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu passei 10 vezes na primeira fase do concurso de cartório, hoje eu sou tabelião e também sou registrador, eu passei 2 vezes na primeira fase da OAB, é porque lá em 2009, o exame da OAB não era unificado, então eu passei na primeira fase da OAB DF e na primeira fase da OAB Minas Gerais. Mas vamos lá, vamos voltar ao foco, porque no primeiro vídeo da Semana dos Concursos 2019, o meu propósito, eu já falei, é esquematizar para você que está me assistindo o edital da OAB para facilitar a sua vida e também aplicar para você aqui um plano de estudo meteórico. Na verdade, eu vou passar para você aquilo que tem feito a diferença na minha aprovação, nas várias aprovações que eu tenho tido no concurso de cartório e aquilo que, como eu disse, fez a diferença também para eu passar na primeira fase da OAB, tanto no Distrito Federal como em Minas Gerais. Ó, então, vamos lá, na sua tela, edital esquematizado da OAB 2019. Moçada, primeira coisa, qual é a banca que vai fazer esse concurso? Talvez você que já fez a prova 1, 2, 3 vezes já está careca de saber, mas tem gente aí que está assistindo que não sabe. Ó, e quem sabe, você que está assistindo aí já reprovou 4, 5, 3 vezes. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje, tá? Aliás, nesse momento eu lembro da Múria, lá de Belo Horizonte. Ela já tinha reprovado 5 vezes. 5 vezes na OAB antes de eu apresentar para ela um pouco daquilo que eu vou falar para você aqui hoje. E também, o que eu me lembro quando eu vou falar disso aqui é que há 5 meses eu fiz um vídeo de 10 minutos e esse vídeo de 10 minutos fez a diferença na vida de uma pessoa que depois eu vou colocar o comentário para vocês aqui. Cara, ele tinha acabado de reprovar na OAB quando viu aquele vídeo, aplicou a estratégia e passou no último exame. Vamos lá, gente, então qual a banca? Fundação Getúlio Vargas, anota aí, Fundação Getúlio Vargas é a banca que vai realizar a sua prova. Perfeito? Tudo bem. E uma coisa importante para você saber, a prova é de múltipla escolha e ao todo você vai fazer 80 questões, sendo que você tem que acertar pelo menos 40 para ser considerado aprovado. Então, anota aí, ó. A banca é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela vai te apresentar 80 questões e dessas 80 questões distribuídas por cerca de 15, 16, 17 matérias, você vai ter que acertar pelo menos 40. Acertou 40, 41, 42, 80, dá na mesma, você está aprovado para fazer a tão sonhada por você hoje segunda fase da OAB que um dia eu fiz para me tornar advogado. Hoje eu não tenho mais a vermelhinha que eu tive com muito prazer durante cerca de 8 anos, porque como eu disse, eu passei no concurso de cartório e aí eu fiquei naturalmente impossibilitado de exercer a advocacia, tive que devolver o OAB, então é isso aí. Então, ó, qual a banca? Fundação Getúlio Vargas, ok? Inscrições, moçada, as inscrições, para você que está assistindo o vídeo hoje, elas já acabaram, tá? Elas foram do dia 24 de janeiro até o dia 1º de fevereiro de 2019. Anota aí, ó, do dia 24 de janeiro ao dia 1º de fevereiro de 2019. Agora, cuidado, porque você que está assistindo o vídeo, pode ser que você fez a sua inscrição, mas você ainda não pagou, porque o limite para o pagamento é o dia 28 de fevereiro de 2019. E moçada, pagar no dia 28 é o pior dia, porque se alguma coisa der errada, certamente você vai ficar de fora. Como eu disse, eu já passei várias vezes no concurso de cartório, mas já teve concursos que eu fiquei de fora por conta de não pagar a inscrição. Eu simplesmente esqueci, ok? Então, o limite para pagamento, dia 28 de fevereiro de 2019. Aliás, se você que está assistindo já fez inscrição na OAB e vai fazer o próximo exame, dê uma pausa nesse vídeo, abra o aplicativo aí e faça o pagamento, porque isso é muito importante. Se você não tem dinheiro, peça para a sogra, tá? Sogra tem que ser a sua investidora. Ei, além disso, pode pedir para o pai, pode pedir para o amigo, peça para alguém fazer um investimento em você. Vale a pena, não fique com vergonha não. Depois essas pessoas vão aproveitar da sua aprovação. Então, ó, o valor da inscrição R$ 260. Ô, gente,
sem chororô, né? Pelo amor de Deus. Se você está andando com pessoas que estão reclamando desse valor da inscrição aqui, sai de perto dessas pessoas, porque ainda que elas estejam certas, elas vão atrapalhar você, porque elas vão colocar na sua cabeça um sentimento de escassez e vão colocar, sem dúvida alguma, um sentimento negativo, que é tudo que você não precisa para passar na OAB. Até porque você vai perceber que eu vou te passar hoje estratégias externas e estratégias internas. Às vezes você precisa mais de estratégias externas, às vezes você precisa mais de estratégias internas, daqui a pouco você vai saber disso. Tudo bem, então o valor R$260, para de chorar, dê um jeito de pagar porque vai valer muito a pena e eu tenho certeza. Ó, nesse momento eu quero que você pare e comece a imaginar você recebendo a vermelhinha, vai. Talvez isso seja muito pouco para algumas pessoas, mas para mim significou muito. Até porque a minha jornada na faculdade não foi nada fácil. Eu cheguei a mudar de faculdade porque eu não tinha condição de pagar. Então eu mudei 2, se eu não me engano, 3 vezes. No vídeo onde eu assumo o meu primeiro cartório, eu falo justamente sobre isso. Hoje eu dou risada sobre essa situação, mas na época foi extremamente desafiador. Mas como eu tinha um motivo muito forte, eu fazia aquilo pelos meus filhos, eu fazia aquilo pelas pessoas que estavam ao meu lado e acreditavam em mim, naturalmente eu me tornei imparável e fui apesar das dificuldades. Ei, talvez você está vivendo uma fase que eu vivi lá no passado, de escassez financeira, de dificuldades, mas saiba, cara, esse negócio, se você perseverar, vai passar e um dia talvez você estará dando entrevista para mim ou quem sabe gravando um vídeo para inspirar outras pessoas. Ei, talvez você esteja dizendo que ninguém acredita em você. Estou aqui para dizer, cara, eu acredito em você. E quando desistir não for uma opção, a sua aprovação na OAB e nos concursos será inevitável. Vamos lá. Ó, datas da primeira fase, anota aí. Primeira fase, dia 17 de março de 2019. E a essa altura você deve estar perguntando, Paulo, ainda dá para fazer alguma coisa, Paulo? Dá para fazer muita coisa ainda. Não interessa se você tem 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês. Cara, 1 mês dá pra fazer coisa pra caramba. 3 semanas, coisa pra caramba. 2 semanas, 1 semana dá pra fazer menos, mas dá pra fazer muita coisa. 1 semana pode ser, às vezes, tudo que você precisa para não ficar ali com 36, 37, 38 e sim fazer pelo menos 40 pontos. Então, acredite até o final. Não se entregue, não se renda. Ok? Tudo bem, então datas da primeira fase, 17 de março de 2019. O tempo de prova, pessoal, fique ligado nisso, ó, vão ser 5 horas e a prova vai ser das 13 até as 18. Das 13 até as 18. Aliás, quem quer uma revisão... Aliás, me diga uma coisa, você quer que o CPM crie um curso de véspera, uma revisão de véspera para essa prova no dia 16? Se você está afim, comenta comigo aqui embaixo. Eu quero saber se você está afim mesmo de uma super revisão de véspera, como eu faço para os concursos de cartório, como eu já fiz para centenas de outros concursos. Vamos lá. Então, gente, ó, tempo de prova, 5 horas, das 13 até as 18, ok? O resultado preliminar da primeira fase, antes dos recursos, portanto, vai sair no dia 29 de março de 2019. Então, você vai ficar na expectativa do dia 17 até o dia 29. E o resultado definitivo vai sair do dia 10/4 de 2019. O resultado definitivo já é considerado os recursos e as possíveis concessões aos pedidos ou não. Ok? Perfeito? Tudo bem? Então, dia 17 de março, 5 horas de prova. Naturalmente, você vai ter que começar a calcular em quanto tempo você termina a prova e quanto tempo você precisa para passar as questões para o gabarito. Eu, geralmente, preciso de 20 minutos para passar as questões para o gabarito. 20 minutos, 25 minutos para eu ficar bem tranquilo. Cara, porque se você deixar para passar faltando apenas 5 minutos, você tem uma grande chance de se dar mal. Então, se você é lento, eu vou dar um conselho para você. Assim como na corrida, se você treinar, você fica mais rápido, na prova também é assim. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz nos últimos 58 dias quase 10 mil questões, 9.800 questões. E quando eu comecei, eu não estava tão rápido como eu estou hoje. Mas, cara, você vai evoluindo. Eu fui evoluindo na medida que eu fui sendo aprovado. Então, treine, porque isso vai fazer total diferença, tá bom? Olha só. Agora, se você passar na primeira fase, eu acredito que vai passar,
ou se você está aqui, mas já na verdade se preparando para a próxima primeira fase, que vai ser em junho, cara, já utiliza essa estratégia, porque se você utilizar essa estratégia com 5 meses de antecedência, meu amigo, aí você vai chegar voando. Você vai chegar lá perguntando para o fiscal qual é o dia da segunda fase, embora você saiba, mas você vai perguntar só para tirar onda, ok? Vamos lá, então, data da segunda fase, dia 5 de maio de 2019. Dia 5 de maio de 2019. Ô Paulo, para eu que já estou preparado, já sei que vou passar, vale a pena já começar a me preparar para a segunda fase? Sem dúvida alguma, você pode reservar aí de 30 minutos a 1 hora para você fazer pelo menos uma peça. Porque você sabe que você vai ter que fazer uma peça processual e 4 questões discursivas e vai ter que tirar pelo menos 6 na segunda fase. Num outro vídeo eu falo sobre isso, mas eu já adianto, ó, você vai ter que fazer uma peça processual e mais 4 questões discursivas. A peça processual vai valer metade e as 4 questões discursivas 1 e 25 e assim você chega aos 10 da segunda fase. Perfeito? Então fique muito ligado, porque já vale sim a pena você reservar um tempo para estudar para a primeira fase, mas mesmo estudando para a primeira fase é perfeitamente possível você já ir treinando para a segunda fase. Agora é o seguinte, para a primeira fase você treina fazendo exercícios e para a segunda fase você treina escrevendo. Pode parecer óbvio, mas esses fundamentos são muitas vezes ignorados pela maioria das pessoas e é isso que acaba fazendo com que elas venham ser reprovadas. No concurso para cartório, que eu estou acostumado a passar, eu ensino meus alunos estudarem tanto para a primeira fase como para a segunda fase ao mesmo tempo, porque muitas vezes a segunda fase ocorre numa data próxima da primeira. Então, se o cara deixar para estudar depois, ele vai sair, sem dúvida alguma, muito atrás dos demais. Só que, caso você tenha que se dedicar muito para a primeira fase, tudo bem. Guarde todo o seu tempo, guarde o tempo que você tem para a primeira fase e aí depois você dá um gás lá de 1 mês que eu tenho certeza você vai conseguir chegar lá, porque esses últimos semestres da faculdade eu tenho certeza que você escreveu muita peça e sabe para onde está indo. Vamos agora para a próxima. Agora, matérias. Moçada, olha só, aqui você pode acelerar ou diminuir o seu jogo. E aí, deixa eu te falar uma coisa. O edital da OAB, publicado pela FGV, ele não especifica quantas questões vão ser cobradas de cada matéria. Mas, geralmente, isso aqui não é uma garantia, mas geralmente tem vindo assim. São muitas matérias, mais de 15 matérias. Só que é o seguinte, você vai concentrar principalmente em 11 matérias, tá? Das 17. Paulo, nossa, ajudou muito 11 matérias. Ora, gente, se você tem 17, você baixa para 11, cara, já é muito interessante essa redução. Por que eu vou pedir para você fazer isso? Olha só, você tem aqui Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB com 8 pontos. Moçada, aqui, ó, você muitas vezes com 1 a 2 semanas de estudo, isso estudando as outras matérias, você já consegue fechar. Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB, 8 pontos. É o que vale mais. Faz sentido, né? Você vai ser advogado. Então, Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB, isso aqui, ó, é fruta embaixo do pé. É fruta embaixo do pé. Então, você tem que valorizar isso aqui, porque, ó, às vezes o cara passa um tempão estudando Direito Civil para acertar 7 questões, tudo bem, bacana. Só que é o seguinte, o tempo que você estuda só a parte geral do Direito Civil já é mais, você já gastou mais tempo do que seria necessário para você acertar essas 8 questões aqui de Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB. Então fique muito ligado, muito presente para você saber dividir o seu tempo. Vou falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Então, ó, você vai focar aqui, ó. Estatuto da OAB vai ter 8 questões, Direito Civil, Processo Civil e Constitucional, 7 questões. Assim, já falei, não é sempre assim, mas geralmente aparece dessa forma. Então, Estatuto da OAB, 8 questões. Direito Civil, Processo Civil e Constitucional, 7 questões. Aí vem Administrativo, Penal, Processo Penal e Trabalho com 6. Então, presta atenção. Eu tenho um grupo com 8 questões. Eu tenho aqui, ó, um grupo de matérias com 8 questões. Eu tenho aqui 3 matérias com 7 questões.
4 matérias com 6 questões e 3 matérias com 5 questões. E o que eu vou pedir para você fazer? Foco total nessas matérias. Porque olha aí, você vai pegar ali, ó, 8 questões do estatuto, mais 21 questões aqui, ó, desse grupo civil, processo civil e empresarial. 21 mais 8, você já tem aí 29 pontos, já está perto de passar. Tudo bem, aí você pega administrativo, penal, processo penal e direito do trabalho. São 4 matérias, totalizando 24 questões. Você já chegou a 29 questões aqui, ok? Com mais 24, vamos fazer as contas aqui. 29 mais 20 vai dar 49, ok? Mais 4, 53. Só aqui, ó, 53. Perfeito? Tranquilo? Legal. Aí, você pega processo do trabalho, pode passar para a próxima. Processo do trabalho, direito tributário e empresarial, você tem mais 15 questões, ok? Então, você tinha ali 53, soma com mais 15, você tem aí 68 questões. 53 mais 15, né? 68 questões, se a minha matemática jurídica aqui estiver batendo correto. Tudo bem. Aí depois você tem, ó, humanos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Ambiental, Internacional e Filosofia do Direito, basicamente 2 questões para essas matérias. Então, ó, humanos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança, Ambiental, Internacional e Filosofia do Direito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, 6 matérias que eu particularmente, se eu tivesse nos últimos momentos, ignoraria. Perfeito? Na verdade, eu não ignoraria. Eu colocaria uma estratégia que eu sempre faço nos concursos de cartório quando eu não zero o edital. E também, naturalmente, usei na UAB. Eu não deixo de estudar essas matérias aqui consideradas menos importantes. Eu deixo para estudar na semana da prova, porque geralmente o que cai é repetido. E se você participa de aulões de véspera, se você dá uma olhada em livros de exercícios, certamente você consegue chegar lá. Então, essas matérias aqui, ó, de humanos para baixo, direitos humanos para baixo, cara, eu estudaria só na semana da véspera, ok? As outras matérias, aí é o seguinte, volta lá, por favor. Quantas outras matérias, aí eu faria o seguinte, por exemplo, se eu estivesse estudando esse conteúdo, eu não estudaria constitucional, administrativo, e provavelmente tributário, tá? Por quê? Porque essas matérias geralmente eu gabarito. Então eu já diminuiria das 11 para 8, ok? Então dá uma olhada onde você é mais forte. De repente você é um cara que não erra questão de civil. Ou você não é um cara que não erra penal, processo penal. Então aí você já exclui. Entendeu a ideia? Porque, assim, presta atenção numa coisa. Eu já vi muita gente dando dica pro cara passar em concurso assim, ó. Ó, lógico que aqui pro Estatuto da OAB você vai dedicar o seu maior tempo, porque são 8 questões. Não necessariamente. Por que eu vou dedicar o maior tempo ao Estatuto da OAB, se o Estatuto da OAB eu consigo ver muito rapidamente? E por que eu vou dedicar muito tempo para constitucional se eu já sei direito constitucional? Na verdade, eu nem vou tocar em direito constitucional. Então, essa análise, gente, é muito fácil de fazer. É só você se perguntar assim, cara, qual a matéria que geralmente eu acerto? Geralmente eu sou top nela. Pronto, você exclui ela nesses últimos momentos e aí você estuda as matérias onde você tem que potencializar as suas forças e que te dão muito resultado. Entende a ideia? Então, faça isso porque com certeza vai fazer diferença, tá? Então, moçada, aqui estão basicamente todas as matérias que vão ser cobradas, mais ou menos aí na divisão provavelmente vai aparecer, que tem aparecido, e aí você precisa ter essa noção do edital. Matéria, olha só, aquelas 6 matérias, o que você vai fazer? Você vai tirar aquelas 6 matérias do final, passa lá para o outro lado, por favor. Você vai tirar essas 6 matérias aqui, ó. Você vai tirar essas 6 matérias, humanos, consumidor, estatuto, ambiental, internacional e filosofia do direito. Basicamente você vai excluir, você vai deixar para estudar na semana de véspera, ok? Na semana de véspera, ok? E aí das matérias que sobrarem das 11, você vai excluir lá 2, 3, de repente 4, que você já é muito bom e você vai focar naquilo que vai te dar o maior resultado. Perfeito? Tudo bem? Legal. Mas não acaba por aqui não. Agora, deixa eu falar para você como que eu
passei 10 vezes na primeira fase do concurso de cartório, que é considerado por alguns o concurso mais concorrido, disputado e desejado do Brasil. Como que eu utilizei essa mesma estratégia para passar na primeira fase da OAB do DF, na primeira fase da OAB de Minas Gerais, e como que eu utilizei essa estratégia também para passar no concurso de nível médio do Distrito Federal, e como eu vou utilizar essa estratégia para continuar passando nos concursos de cartório que eu faço. É o seguinte, aliás, não só eu, tá? Essa mesma estratégia que eu vou te falar aqui, rapidamente, pelo menos um pedaço dela, é a estratégia utilizada por meus alunos que estudam para concurso de cartório. Eu tenho alunos que são juízes federais, promotores, procuradores, delegados, advogados, e eles têm utilizado essa estratégia. Então a estratégia é a seguinte: depois que você tiver selecionado as matérias que você vai focar até o dia da sua prova, se você for fazer a prova do meio do ano, dá para você fazer inclusive com as 17 matérias. Mas se você vai fazer a próxima prova da OAB, aí você vai ter que fazer essa seleção natural que eu acabei de ensinar para você aqui. Bom, tudo bem. Nos dois casos, o que você vai fazer? Você vai comprar um livro de exercícios comentado. Você vai comprar um livro de exercícios comentado. Livro de exercícios comentado para a OAB, com provas anteriores. Tudo bem. E aí, o que você vai fazer? Baseado nas matérias do edital, você vai simplesmente arregaçar o edital através de exercícios. Espera aí, Paulo. Acabou? Gente, é óbvio que dentro do meu curso fechado, chamado Tropa da Aprovação, eu, gasto muito, mas muito tempo para falar sobre isso. Mas aqui eu quero te entregar uma estratégia rápida. Aqui eu quero te entregar um pedaço do que eu ensino dentro do programa Tropa da Aprovação, porque eu tenho certeza que esse pedaço, que essa parte da estratégia vai fazer toda a diferença no seu próximo concurso. Não interessa se você vai fazer inscrição no Tropa da Aprovação ou não vai. Eu tô aqui para te entregar conteúdo de verdade. E a parada é a seguinte, presta atenção porque vai parecer simples, mas é a estratégia comprovada. Então, você vai pegar o edital verticalizado ali, com as matérias que vão ser cobradas, e aí você vai zerar o edital através de exercícios. E como é que você vai fazer isso? Vamos imaginar que você tenha 5 semanas, a partir do momento que você está vendo esse vídeo. Você vai zerar 2 matérias por semana. Você pega aí, por exemplo, Constitucional e Direito Administrativo. Você vai zerar 2 matérias por semana. Como é que você vai fazer isso? Você vai estabelecer uma meta diária. Você vai resolver, se fosse questões de VOF, eu iria falar para você que você não pode fazer, que você teria que fazer no mínimo, 100 questões. Se fosse questões de VOF. Questões de múltipla escolha, vamos falar aí de no mínimo 60 questões, se for múltipla escolha, ok? Tudo bem? Isso aí é o mínimo, tá, pessoal? Hoje eu faço pelo menos 300 questões de VOF já na parte da manhã. Isso me dá 9.000 questões resolvidas por mês. Mas tudo bem, talvez você não seja tão rápido, talvez você ainda não esteja acostumado, então vamos considerar. Se você for fazer de múltipla escolha, eu sempre prefiro fazer VOF, mesmo que a prova vá ser de múltipla escolha. Tem vários motivos para isso, depois eu te explico. Tudo bem? Então você vai estabelecer o mínimo de 60 questões por dia. Então se você vai zerar, as questões da OAB de Constitucional e Administrativo, então você separa 30 para Constitucional, 30 para Direito Administrativo. Na segunda semana, aí você zera lá, vamos dizer assim, ó, Civil e Processo Civil. Na terceira semana, aí você faz Trabalho e Processo Trabalho. Na quinta semana, aí você faz mais 2 matérias, Penal e Processo Penal. Vamos imaginar que sejam essas. Pronto, em 4 semanas você zerou 8 matérias. Você zerou o edital através de exercícios. E aí, gente, um outro detalhe nessa estratégia. Não se preocupe
não caia na armadilha de ficar fazendo as questões sem ver o gabarito. Nesse momento que você quer zerar o edital, acredite no que eu estou te falando, eu vou antecipar tempo da sua vida, tá? Eu tenho 15 anos de sala de aula, já participei da aprovação de milhares de pessoas, também já passei, como eu disse, várias vezes e eu posso te garantir que isso funciona. Então você vai estudar vendo o gabarito para você ganhar tempo. Como é que você vai resolver essas 30 questões se você for fazer aí 30 de constitucional, 30 de administrativo? Você vai estabelecer prazo. Você vai fazer 10 questões, então você coloca lá, eu tenho 20 minutos, eu tenho, sei lá, 15 minutos para fazer 10 questões. Tenho 15 minutos para fazer 10 questões. Você vai cronometrar. Fez ali naqueles 15 minutos, tá? Você vai correr contra o tempo, aí pronto, aí você para, dá uma respirada, fica ali uns 3 minutos, de 3 a 5 minutos descansando. Depois você volta mais 15 minutos. Ó, nesses 3, 5 minutos você pode jogar uma bola, você pode tomar uma água, você pode dar um beijo na esposa, você pode dar um abraço no seu filho, você pode dar uma corridinha. Eu particularmente gosto de resolver questões andando na esteira. Eu acho que é a coisa mais poderosa que existe, tá? Você tá ali andando ali na velocidade entre 4 e 5, ou talvez um pouco mais lento, e resolvendo questões aqui com o material impresso é sensacional. Mas tudo bem, você que gosta de biblioteca, aquela coisa, né, mais monótona, que eu particularmente não gosto, vai lá para a tua biblioteca chata. Aí é o seguinte, tudo bem, então 15 minutos você vai fazer pelo menos 10 questões. Dá intervalo de 5 minutos, volta mais 15 minutos absolutamente focado. Por que é importante a pausa? Para quando você estiver ali nos 15 minutos, você dá tudo para você fazer. Percebeu que você está conseguindo fazer 10 questões em 10 minutos? Maravilha! Você vai aumentar talvez o número de questões. Mas ó, 15 minutos para fazer 10 questões. Folga de 3 a 5 minutos, volta para outra sequência. Aí, mais 15 minutos para resolver 10 questões, 5 minutos de descanso, mais 15 minutos. Então, quer dizer, veja, se você vai fazer 60 questões, você vai precisar de 6 tempos de 15 minutos. 6 tempos de 15 minutos. Então, 4 vezes 15 vai dar 1 hora, ok? E mais 2, 1 hora e meia. Se você folgou ali 5 minutos, você vai basicamente gastar 2 horas aí, mas vai fazer 60 questões, se for de múltipla escolha. Porque se for VOF, gente, se for VOF, dá para fazer 50 questões em 15 minutos tranquilamente. Não, tranquilamente não, né, gente? Tranquilamente não, mas dá para fazer 50 questões de VOF em 15 minutos, tá? Se for de múltipla escolha, 10 questões já fica bacana, se for aquelas questões mais demoradas. Perfeito? Tudo bem. Moçada, agora, você tem que analisar isso, porque tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais devagar, mas independente do tempo que você faça, você tem que melhorar esse tempo. Tá? Você tem que melhorar. O jogo é esse. Então, eu estou falando de, no mínimo, 60 questões. Para ficar fácil, você viu que você vai gastar 2 horas, né? Eu faria tudo na parte da manhã. Tudo na parte da manhã. Mas se você achar que não dá para fazer, sei lá, por conta do trabalho, alguma coisa assim, faça pelo menos 30 de manhã e faça outras 30 à tarde ou à noite. Mas não deixe de fazer de manhã. Ainda que você trabalhe de manhã, sabe? Já faça logo como primeira atividade do seu dia. Lógico, depois de você fazer a sua gratidão, enviar seu amor para o universo, de ler um livro ali pelo menos em 10 minutos para você cuidar da sua mentalidade, já faça logo suas questões, porque isso vai te dar poder para você continuar. Tudo bem. Cara, eu tenho certeza de uma coisa, isso vai mudar absolutamente o seu jogo. Agora, você imagina você fazendo isso durante 3 meses, durante 6 meses. Dá para você fazer com todas as matérias. E aí assim, ó, terminou o ciclo, cara, aí você volta e faz de novo. 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 E aí eu tô trabalhando assim com horários mínimos aqui. Se você tem 4 horas, 6 horas, você vai poder repetir esse ciclo muito mais rápido, ok? Se você tem 4 horas, por exemplo, por dia, ou se você faz questões mais rápido, mas enfim, o pano de fundo aqui, tá? Você pode mexer um pouquinho, mas o pano de fundo é estudar o edital através de exercícios. Ok? Dentro do meu programa Tropa da Aprovação, eu ensino 9 passos estratégicos da aprovação. Perfeito? Um dos passos estratégicos é esse. E pode acreditar,
Só esse, isoladamente, já dá um resultado absurdo, um resultado poderosíssimo. Perfeito? Tudo bem. Moçada, vocês vão fazer isso com todas as matérias. Essa é a estratégia externa. Agora, você chegou a essa ideia depois de você fazer tudo aquilo que eu já te passei. Perfeito? Tudo bem. Moçada, então se liga, porque parece simples, mas essa estratégia foi utilizada por meus alunos que estudam para concurso de cartório, por alunos que estudam para outros concursos, e o resultado foi fenomenal e eu tenho provado na minha própria vida, ok? Quando eu passei na OAB em 2019, eu me lembro que eu estudava pelo livro do Eupídio Donizete, que ainda vende hoje tem vários, né? Mas na época não tinham tantos e eu estudava por ele e literalmente funcionou. E assim, ó, participe de revisões de véspera, participe de semana de véspera. Mas, amigo, só não faça uma coisa. Só não inventa de pegar doutrina nesse momento. Eu não estou com nenhum livro grosso aqui. Mas, ó, esse livro aqui, por exemplo, que é do Shakespeare, é fininho, né? Perto de um livro de direito civil. Amigão, sabe o que você faz com videoaula agora? A menos que seja uma videoaula ali com esquemas, ou a menos que você use para complementar... Cara, sai de perto de videoaula, sai de perto. Cara, vá pro exercício, meu irmão. No dia da prova você vai fazer exercício. Ô Paulo, mesmo que eu não saiba a matéria, eu já posso ir pro exercício? Meu amigo, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você vai aprender através do exercício, porque eu já te falei. Você vai estudar através de um livro de exercício comentado. Gasta aí, investe aí 100, 150, 200 reais num livro de exercício comentado. E aí você vai estudar através dos comentários. Agora é o seguinte, tem um detalhe. Não vale, na hora que você está fazendo as questões, você ultrapassar ali aqueles 15 minutos. Não vale. Por quê? Porque é isso que vai me garantir que você não vai estar namorando questão. Porque tem gente que é viciada em namorar questão. Cara, você não vai aprender tudo na primeira vez que estiver fazendo, tá? Ó, só as questões que eu tenho comentadas de direito notarial e registral, de direito civil, eu já fiz umas 5 vezes. Você vai aprender na medida que você vai repetindo. Mas é melhor você aprender um pouco do muito através de exercícios do que aprender muito de pouco. É sério. É melhor você aprender pouco de muito do que muito de pouco. Isso faz toda a diferença na prova da OAB, onde você tem várias questões para poder enfrentar. Perfeito? Então isso vai fazer total diferença. Isso vai ser meteórico na sua aprovação. Absolutamente meteórico, ok? Moçada, e a gente não pode esquecer também da estratégia interna. Eu tenho uma aluna chamada Múria, de Belo Horizonte, que quando ela me conheceu, antes do Tropa da Aprovação, que é um curso para o qual eu vou abrir inscrições no dia 12 de fevereiro, a Múria já tinha reprovado 5 vezes. E para você ter uma ideia, ela tinha vergonha de falar da UAB. Ela não queria nem me falar, mas acabou falando. E aí, teve um dia que eu liguei para ela e falei, Múria, e aí? Já está inscrita para a UAB? Ela falou, não, professor, não vou fazer não. Eu falei, por quê? Paulo, eu já fiz a UAB 5 vezes, reprovei, e eu não aguento mais a vergonha de reprovar na UAB. Naquele momento eu percebi que ela não estava precisando de uma estratégia externa. Estratégia externa são coisas, sabe, que envolvem o como você vai passar, que é um pouco do que eu falei para você ali. Eu falei um dos 9 passos estratégicos que eu ensino dentro do Tropa da Aprovação, que me levou de 0 a 3 aprovações. E aí, eu ensinei para ela, eu percebi que ela estava precisando de uma estratégia interna, sabe, de mexer aqui dentro. Talvez é o que você está precisando. Talvez você já sabe tudo isso, mas você não tem força para ir até o final, sabe? O fato de ninguém acreditar em você, o fato de você já ter reprovado, o medo de fracassar de novo tem travado você e você não quer nem talvez gastar mais tempo para estudar por conta disso. Eu lembro que a Múria falou assim, ô Paulo, eu já reprovei demais. E das outras vezes eu estudei pra caramba. Agora eu estudei pouco, agora que eu não vou fazer mesmo. Eu falei, vai porque você tem que testar a mentalidade vencedora que a gente tem mostrado dentro do Tropa da Aprovação. Porque dentro do Tropa da Aprovação, tudo bem. Eu ensino para você, Múria, memorização, mapa mental, um plano meteórico, os 9 passos detalhados
para você fazer um plano de estudo matador, arrasador, tudo bem, o mesmo plano que eu utilizei para passar em cartório, mas lembra que tem a estratégia de mentalidade também, de produtividade, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer antes de dormir, lembra que eu falo de tudo isso, que eu aplico na minha própria vida? Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, está na hora de se aplicar. Lembra do feito é melhor que o perfeito, que progresso é melhor que perfeição? Você lembra que quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável? Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, então vai lá e faça, porque eu acredito em você. Assim como eu vou dizer para você que está me assistindo hoje, eu também acredito em você. E aí, moçada, não deu outra. Ela foi, fez e dessa vez ela passou. Dessa vez ela passou. E, gente, até hoje eu me arrepio, porque eu lembro, como se fosse hoje, juntamente com a minha esposa, eu fui entrevistar ela num hotel em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte. E eu lembro que ela estava sentada, naturalmente de frente para a câmera, e quando ela começou a retratar, falar da sensação, foi uma coisa incrível. Inclusive, tem esse vídeo, né, no nosso canal. Tem esse vídeo no canal, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, procura o link, por favor. É impressionante, gente, o depoimento dela, é impressionante. Ela passou. E depois ela falou com olhos cheios de lágrima, que se eu talvez não tivesse acreditado nela, ela falou, poxa, Paulo, todas as estratégias externas são importantes, mas aquilo que você ensina dentro do Tropa, de você acreditar em você de novo, de você ir lá, modificar. E eu falei, cara, e o que mudou na sua vida depois da aprovação? Ele falou, cara, mudou tudo, mudou o relacionamento com a família, mudou o que as pessoas pensavam de mim. Então, querido, talvez você não estava nem precisando da estratégia externa que eu te passei aqui. Acho muito difícil, hein? Porque essa foi a estratégia que me levou de 0 a 3 aprovações. Mas tudo bem. Mas talvez o que mais pesa na balança hoje é a confiança. Então eu quero que hoje, até porque eu não posso ficar aqui o dia todo falando, né? Dentro do Tropa da Aprovação a gente tem dias e dias e dias e dias para poder falar sobre isso, mas eu quero que você guarde uma coisa hoje, uma frase que daria para você tatuar no seu braço. Durante todos esses dias que você estiver estudando para a OAB ou para qualquer outro concurso, você vai guardar a seguinte frase. Inclusive eu quero que todo mundo que assista esse vídeo até o final escreva ela aqui embaixo. Quando desistir não for uma opção, a minha aprovação será inevitável. Escreve isso aqui embaixo. Aperta o botão do curtir desse vídeo se fez sentido para você. Escreve aí, vai. Quando desistir não for uma opção, a minha aprovação será inevitável. Um dia eu tive que acreditar nisso. Porque hoje eu estou aqui falando que sou tabelião, que sou registrador. Não existem nem, acho que não existem nem 15 mil tabeliães num país de 200 milhões de habitantes. Quando eu comecei a estudar para cartório, o meu sonho era só conhecer um tabelião, um registrador, só passar na primeira fase. Hoje, com muito esforço, com muito desafio, com muita garra, eu acabei virando referência no concurso para cartório. Mas hoje eu estou aqui ensinando você a passar na OAB e posso te dizer o seguinte, não foi fácil. Ei, amigo, talvez não vai ser fácil para você, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, vai valer a pena? Depois você vai ter orgulho de olhar dentro dos olhos do seu filho e dizer, papai passou? Porque um dia eu cheguei nos meus filhos e tive o prazer de dizer isso. Hoje meus filhos gostam de falar para os amigos deles sobre as minhas aprovações. Mas um dia eu reprovei. Um dia eu fracassei. E não foi só uma vez, foram várias. E eu sei a dor que você sente. Eu sei a dor da reprovação. Na OAB eu não experimentei essa dor, porque eu já tinha experimentado em outros concursos, então eu sabia como fazer. Mas mesmo depois de passar na OAB, mesmo depois de já ser tabelião, eu também experimentei o fracasso, a frustração. Mas uma coisa eu posso te dizer, querido, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação, seu sucesso será absolutamente inevitável. Então eu estou aqui para te dizer, no primeiro vídeo da Semana dos Concursos do CPM, Curso Paulo Machado, que, cara, você pode mais. Você é muito mais do que imagina. Você é muito mais do que imagina. E eu quero te perguntar, o quanto mais longe você pode ir se você passar a acreditar em você de novo? O quanto mais longe você pode ir se você passar a lembrar da estratégia interna? Talvez o que está faltando para você não é nem resolver exercício, não é nem outras coisas, é acreditar mais. Porque se você não acreditar, nem os exercícios, nem a estratégia que eu ensinei aqui você vai aplicar. Entende a ideia? Então, mentalidade. Cuide da sua mentalidade como você cuida de um filho.
sabe? Parem de ver jornais, parem de ver novelas, parem de ver essas coisas que atrapalham a sua mentalidade e foque em 5 pessoas que te inspiram, porque você, sem dúvida, é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E repito, quando desistir não for uma opção, seu sucesso será inevitável. E, gente, esse foi só o primeiro vídeo da Semana dos Concursos 2019 do CPM. Amanhã, depois da manhã, quinta, sexta, durante toda a semana nós vamos ter vídeos cada dia sobre uma determinada carreira. Hoje foi sobre a OAB, mas nós também vamos falar da Polícia Civil, nós vamos falar do TJDF, nós vamos falar do concurso para cartório de Santa Catarina, do concurso para cartório do Distrito Federal. Eu espero que você esteja todos os dias dessa semana com a gente. Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima.